que você saiba, irmãos, que mesmo você passando por esses processos que é necessário você passar, Deus ele vai te honrar. Desde que, aonde você estiver, desde que você esteja aonde Ele mandou você estar. Porque muitos falam, Deus vai te honrar da forma que você está, aonde você está. Vai, mas desde que você esteja na vontade dEle, né? Desde que você esteja ali, porque Ele mandou, né? Você está ali. E em Salmos, capítulo 52, versículo 8, o Salmo de Davi vai dizer o seguinte: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Olha como Davi se compara com uma oliveira. Uma oliveira que floresce na casa de Deus. Para quem não sabe, uma das maiores características da árvore oliveira é a sua perenidade, ou seja, a sua resistência. Segundo o estudo que eu fiz, essa árvore ela pode durar até mais de 2.000 anos. E a sua raiz tem uma profundidade de 6 metros. E você vê com que Davi se comparou. Você vê com que Deus nos comparou. Que eu venha a ser como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Nós precisamos ter essa raiz como Davi teve, como Moisés teve. Por que eu introduzi com Moisés? Porque espiritualmente a oliveira somos nós. Mas a unção que é extraída dela é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós. E Davi, ele sabia disso, por isso que ele falou: Senhor, eu quero florescer. Senhor, eu quero ter o teu Espírito Santo, eu quero ter a tua unção, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer a cada dia mais. Eu quero estar enraizado em ti. Eu quero ter essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor. E ele escreveu esse salmo lindo. A oliveira, irmãos, ela vai crescer praticamente sobre qualquer condição. Na montanha, no vale, no deserto, sobre pedras. E nós, Taliane, podemos crescer também. Em qualquer situação. Na situação fácil, na situação difícil, na situação alegre, na situação triste. Na situação de estar bom, na situação de estar com dor. É você ir bem em todas as coisas. Porque Jesus disse isso, né? Eu estarei convosco todos os dias. Ele não falou: pastora Jaqueline, eu vou estar contigo nos dias bons, tá? Nos dias maus. Não. Ele disse todos os dias, irmãos. É florescer. Seja como uma oliveira. Cristo, ele nos compara com uma oliveira. E essa árvore, ela é tão grandiosa que, veja bem, ela é resistente. Ela é resistente por causa da sua raiz. Nós somos resistentes de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Quarta-feira eu falei, aquilo que nos mantém de pé, que nos sustenta, aquilo que está dentro de nós. Você percebe? Que tudo remete àquilo que está dentro de nós. A árvore remete o quê? A sua raiz. Ela pode ser uma árvore bonita, ela pode ser uma árvore linda, mas se ela não tiver uma raiz, na hora que vir uma chuva forte, na hora que o vento soprar, ela vai cair. Por que tem muita árvore que cai? Porque a sua raiz não é profunda. É uma raiz muito rala, muito superficial. E a oliveira não. Pode dar uma tempestade, pode dar uma chuva, a oliveira, ela continua lá. E o fruto da oliveira do dia para a noite? Demora cerca de uns 15 anos para começar a produzir um fruto. O seu crescimento é lento, porém é contínuo. Irmãos, o crescimento dela é lento, porém é contínuo. Um dia eu perguntei para Deus, falei: Deus, por que as coisas demoram tanto a acontecer na minha vida? Ele falou: filha, você quer uma coisa rápida, que se acaba, ou uma coisa demorada, mas que dure? Eu falei: Deus, eu prefiro uma coisa demorada que dure, né? Que seja eterno, que seja duradouro, que seja resistente. É como a oliveira. Você vai plantar ela, mas você vai ter que ter paciência para ela crescer. Você vai ter que ter paciência para ela começar a dar o primeiro fruto dela, que é a azeitona. E depois que deu o fruto, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Não, tem que extrair água de dentro dela. Como você vai ter um azeite? Como vai ter uma unção se você não extrair ela? Como você vai ser cheio do Espírito Santo se você não for espremido, irmão? Se o pecado que está dentro de nós não for expelido para fora. Se a incredulidade que está dentro de nós não for jogado para fora. Tem que ser expelido, tem que ser exprimido. Dói, dói. É dolorido, mas é necessário. É necessário. É fundamental.
Porque o azeite da oliveira, ele significa a unção e provisão de Deus para um propósito. Quem tem um propósito de Deus aqui? Quem tem um chamado? Então sabe que o que vai te manter de pé é a unção de Deus sobre você, porque ela é a provisão necessária para que você possa cumprir o teu propósito. Porque muitos começam uma caminhada e param no meio do caminho, porque falta a unção, falta o Espírito Santo. A pessoa ela começa a crescer e ela começa a se sentir tão confiante que fala, eu não preciso mais do Espírito Santo. Eu falo bem, eu prego bem, né, pastor? Para que eu vou precisar do Espírito Santo? Eu posso chegar lá e falar lindamente, irmãos. Não sei se você já ouviu uma pregação de uma pessoa que fala muito lindo, mas que você fala, pô, você falou lindo, mas faltou a unção. Por quê? A pessoa estudou, está falando da palavra, mas e a unção necessária? E a unção que vai quebrar o jugo? Quem vai convencer, as palavras ou o Espírito Santo? É o Espírito Santo que convence. A pessoa começa a caminhada. Uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios de um cristão não é começar a sua caminhada, é se manter na caminhada. Porque começar é fácil demais, irmãos, mas você se manter nela. Quem já começou uma coisa aqui e não terminou, pelo amor de Deus? Eu já comecei várias coisas e deixei para trás. Porque o começo foi fácil, mas o meio do caminho foi, sabe, começou a ficar desanimador, começou a ficar frustrante. Falei, não, vou parar, vou largar. Mas espiritualmente falando, é que falta a unção. Não é a unção que vai prover, não é o Espírito Santo que vai prover. Se está faltando a provisão, está faltando algo. Está faltando a comunhão. Está faltando aquilo que é necessário. Eu anotei aqui, irmãos, que a falta de profundidade nos coloca em um lugar perigoso. Que profundidade é essa, Taliane? É a intimidade com Deus. Você percebe que eu falei no início que a árvore ela vai se manter na tempestade de acordo com a raiz dela? Nós vamos nos manter de pé diante do dia mau de acordo com a nossa profundidade que nós temos em Deus. De acordo com o relacionamento que nós temos em Deus. Se for um relacionamento superficial, quando o vento soprar, vamos desabar. Se estivermos enraizados, se a nossa raiz for 6 metros, mais que 6 metros, o vento vai soprar. Vamos permanecer ali de pé. Vamos permanecer de pé. Porque a provisão de Deus é a unção de Deus sobre nós. E é impossível falar sem a unção de Deus. É impossível falar sobre o azeite. É impossível falar sobre uma azeitona e não falar dos 4 tipos de azeite que existe. Presta atenção, 4 tipos de azeite, 4 prensas. Eu acredito que todo mundo sabe, né? Que o azeite é feito da azeitona. A azeitona tá ali, bonitinha, uma bolinha, né? Bonitinha, verde. Mas aquele azeite tem que ser extraído dela. Para isso acontecer, o que tem que fazer? Ela tem que passar por uma prensa. Na antiguidade, elas eram espremidas à mão, eram pisadas ou esmagadas em moinhos. E é sobre esse esmagar que eu quero falar nessa noite, que é um estudo que eu fiz. E foi muito interessante quando eu pesquisava esse estudo, o Espírito Santo ia ministrando muito ao meu coração. Ia remetindo muito a história, ia remetindo muito o processo que eu tenho passado, o processo que eu vivi na minha vida. E eu falei, Deus, doeu, mas valeu a pena. O Senhor está extraindo algo de bom de mim, então preferia não, né, Deus? Mas já que é necessário. E o primeiro azeite, irmãos, que era extraído da azeitona, quando ela passava por aquele moinho, que aquela pedra esmagava, pressionava ela, era o azeite mais puro que existia. E ele era usado exclusivamente para o santuário de Deus, para a casa de Deus. Era usado apenas no tabernáculo ou para unção de reis, sacerdotes e profetas. E isso no Antigo Testamento. Aquele azeite, quando aquela azeitona passava por aquela pedra que saía aquele azeite, se chamava do azeite puro, né? Que era ungido exclusivamente para isso. Foi a ordem que Deus deu para Moisés. Você vai separar esse azeite, vai colocar no tabernáculo, e dele ungirá somente o que está na casa de Deus. Reis, sacerdotes e profetas. E quem é o tabernáculo de Deus hoje? Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. Nós temos uma unção exclusiva de Deus, que é o próprio Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, eu até anotei 2 versículos bíblicos, porque eu achei essa concordância muito perfeita, que é lá em Êxodo 40, versículo 9. Abra a sua Bíblia em Êxodo. E depois nós vamos ler 1 Coríntios 3, 16. Porque a Bíblia, ela se completa, irmãos.
Tem gente que acha que a Bíblia ela vai se contradizer, mas na verdade não, ela vai se completar. E esse era o primeiro azeite, irmãos. Às vezes você ainda está nesse primeiro azeite, né? Porque o Espírito Santo, ele quer te tomar. Deus, ele quer que você seja cheio. Ele quer que você venha se entregar mais. Ele quer que você venha se envolver mais, se lançar mais. Todos acharam? Êxodo capítulo 40, versículo 9. Vai dizer assim: então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Esse é o que? O primeiro azeite. Era usado exclusivamente para isso, para ungir o templo do Senhor, a casa de Deus, o tabernáculo. No Antigo Testamento, antes da construção do templo, era o lugar que Deus habitava. Era o lugar que Ele habitava. Era o local que se sentia a presença de Deus. Era o local que se ouvia a voz de Deus. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aleluias, irmãos. Vai dizer que nós somos o templo de Deus, através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa mais linda. No Antigo Testamento, Deus habitava em tendas, em tabernáculo. E depois foi construído o templo de Salomão. E hoje, Ele escolheu habitar em nós. Escolheu habitar em mim. Escolheu habitar em você. Você percebe a importância da unção, a importância do Espírito Santo? Porque é o que nos mantém, irmãos, de pé, o que nos mantém na nossa caminhada, o que nos faz dizer não ao pecado, o que nos faz dizer não ao erro, às tentações, é o Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguimos. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos debaixo do pecado. Mas Jesus se sacrificou para nos resgatar. Ele fez isso para nos resgatar. E quando Ele foi, Ele ainda falou: ó, eu vou, mas eu não vou deixar sós. Não deixarei órfãos, vou mandar o Consolador. Essa é a unção do Espírito Santo. Mas se não tem o Espírito Santo, fica difícil, não fica, pastor? Quantas pessoas sofrem hoje com ansiedade, com depressão, e procura psicólogos e gasta tudo que tem? Não é errado, irmãos. A medicina está aí para nos ajudar. Mas aonde eu quero entrar? Que a pessoa vai lá, gasta, passa sessão por sessão, passa um dia na semana, uma vez na semana é pouco, começa a passar duas vezes na semana é pouco, começa a passar 3. E nada muda. Por quê? Está faltando o essencial. O Espírito Santo, a presença de Deus. Porque Jesus entrando, até a ajuda que ela recebe humana vai ser suficiente. Mas sem Jesus, ela pode ter a ajuda humana que for, mas não vai ser suficiente para que ela possa se levantar. Você entendeu o que eu quis dizer? A medicina está aí para ajudar, mas sem Deus. É como uma pessoa que enfrenta um câncer. Quando ela ouve esse diagnóstico, por mais fé que ela tenha, ela vai se angustiar até a alma dela. Mas se ela tiver essa profundidade em Deus, tiver enraizada em Deus, tiver essa unção, já tiver passado por essa prensa tão necessária, ela vai falar: Senhor, eu recebi o pior diagnóstico que alguém poderia receber, mas eu ainda confio. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar clamando, eu vou continuar fazendo, vou continuar exercendo, eu vou continuar sendo exprimida. Até que eu venha passar por todas as prensas necessárias. O segundo azeite, irmãos. Aquela prensa passava uma vez, extraía o primeiro azeite. Depois ela voltava, passava mais uma vez sobre aquela azeitona. E esse segundo azeite servia para alimentação. Olha que interessante. Uma frutinha tão simples, né? Que eu acredito que poucas pessoas gostam. Eu mesmo não gosto de azeitona, irmãos. Mas olha como era tão fundamental. E até hoje é fundamental. Você percebe que a sua árvore já é grandiosa, né? Já é uma coisa bem à vista. E o fruto só reluz aquilo que a árvore é. E ela extrai uma unção que serve para alimentação. E lá em deixa eu ver aqui. 1 Reis vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, tá, irmãos? E olha que eu resumi, porque falar sobre esse tema tem bastante base bíblica.
1 Reis, capítulo 17. Para quem conhece bem a Bíblia, vai falar de uma viuvinha aí, né, irmãos? De uma viuvinha que necessitava de um sustento. Olha a importância do azeite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Essa era uma mulher viúva, né, irmãos? Necessitava, como eu havia falado, de um sustento, de um auxílio, de um socorro de Deus. Até que Deus mandou um profeta até a sua casa. Podemos ler? 17, versículo 14. A farinha da panela não se acabará. Olha o azeite aí de novo. E o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Talvez você está como aquela viuvinha, necessitando de algo. Eu não sei o que é. Eu sei o que eu necessito hoje. Eu sei como eu vim para cá hoje. Eu sei o que eu preciso receber de Deus hoje. Mas eu não sei o que você precisa. Aquela viúva, ela precisava de um socorro financeiro. Precisava de um alimento, precisava de um sustento. Naquela época o azeite ele também era comercializado, ele era vendido ou era trocado. E o socorro chegou até ela, porque ela soube clamar a fonte certa. Ela soube clamar ao Deus que daria o sustento necessário. O Deus queria suprir as necessidades. Eu amo esse versículo que diz que o nosso Deus irá suprir todas as nossas necessidades em glória. É todas. Não é apenas um, é todas. Ele usa meios, irmãos. Deus, ele usa meios para nos socorrer. Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca vai te dar uma visão sem antes te dar as ferramentas necessárias para você chegar lá. Que Deus é esse? Que brinca. Você acha que Deus ia brincar com Moisés? Moisés, eu separei uma terra. Olha, Moisés, uma terra maravilhosa. Uma terra prometida que, olha, vai mandar leite e mel. E eu não ia fazer aquele povo entrar, irmãos. Ia só prometer assim, porque... Você acha que Deus é brincalhão? Você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Deus vai prometer algo e não vai cumprir? Ou que ele vai prometer e vai se arrepender? Não, eu acho que Deus se arrependeu, né? Ele me prometeu, mas ele se arrependeu. Não se arrependeu, irmãos. É mais fácil você estar retratando a promessa de Deus do que ele ter esquecido do que ele te prometeu. Sabe? É mais fácil nós nos distanciarmos da terra que ele nos prometeu do que ele se esquecer daquele que ele disse, irmãos. Porque ele não se esquece. Ele não se esqueceu da promessa que ele deu para Moisés. Não se esqueceu de Davi. Não se esqueceu daquela viúva. Ele mandou o profeta. Viu como ele manda ferramentas? Ele mandou o homem. O espiritual, ele vai sim, muitas das vezes está interligado com o natural. Eu acredito que ela orou, que ela clamou, que ela precisava daquela ajuda. Então ele mandou um homem para profetizar na vida dela e o milagre aconteceu. Simples, assim, porque Deus ele é perfeito. E ele age da forma que ele quer. E lá no Novo Testamento, falando de azeite da alimentação, 1 Coríntios novamente. Perdão, irmãos, lá em João, capítulo 6. Ele vai dizer justamente isso, né? Como ele falou para aquela viúva, que o azeite não iria faltar naquela casa, que a provisão não iria faltar ali, que ele daria o sustento, que ele seria o alimento necessário. Lá no Novo Testamento ele vai dizer isso para nós, que ele é o pão vivo. Ele é o nosso sustento. João capítulo 6, versículo 51. Vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluias. Você vê como a Bíblia ela vai se linkando, irmãos, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. A viúva ele falou, ó, a farinha não vai se acabar, o azeite não vai se acabar. Eu vou sustentar, eu vou mandar o sustento. E lá no Novo Jesus fala, eu sou o pão vivo. Ei, eu sou aquele que desceu do céu. Se você tem fome, eu posso te dar de comer. Se você tem sede, eu posso te dar de beber. Se você sente frio, eu posso te aquecer. Se você sente calor, também posso soprar e te refrigerar. Porque Ele é o nosso refrigério. Ele é a nossa alimentação. Ele é a nossa sustentação. Mas você percebe, para que esses dois azeites sejam
real, se torne algo concreto, precisou ser espremido. Uma vez, 2 vezes, e será espremido pela 3ª vez. Para que será que serve o 3º azeite? Fala, poxa, coitada da azeitona, né? Já foi 1, 2, para que mais uma? Usa o mesmo azeite. Não. Cada um tinha que ser designado para algo. Isso remete o quê? A nós. Nós somos o corpo, nós somos o templo. Cada um tem a sua função. Cada um é responsável por algo. E o 3º azeite, ele era servido, ele era utilizado para iluminação. Para iluminar a cidade e o tabernáculo de Deus. Qual a base bíblica, Taliane, que nós temos para isso? Levítico, capítulo 24, versículo 2. Era servido para iluminar, irmãos. Você quer iluminar? Você quer ser a luz do mundo? Se prepare para passar pela prensa. Quer ser cheio? Se prepare para ser moído. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Levítico, irmãos, lá no início. Gênesis, Êxodo, Levítico. 3º livro da Bíblia. Capítulo 24, versículo 2. Vai dizer o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite, para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. O candelabro, irmãos, ele era aceso por 7 velas, que ele ficava no tabernáculo e, como foi dito posteriormente, no templo de Salomão. E ele era aceso o quê? Ele tinha uma vela, mas o azeite não servia para iluminar? Servia como combustível. Ele era usado ali para acender. E hoje, qual é o candelabro do Senhor? O candelabro representa o Espírito Santo, as 7 velas representam os 7 espíritos, né? O entendimento, a sabedoria, mas isso fica para outro estudo, para outra pregação, né, pastora? Mas quem tem que iluminar hoje? Nós. Quem Cristo escolheu para iluminar hoje? Quem Jesus falou, eis que vós sois a luz do mundo? Nós. Mas o que você tem iluminado? Quando as pessoas olham para você, será que elas veem o brilho de Jesus? Será que elas enxergam o candelabro aceso ou ele apagado? Ele murcho, sem vida nenhuma. Para estarmos acesos, precisamos estar iluminados. Precisamos do combustível necessário, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Então, você quer ser cheio, eu repito novamente, você vai ter que ser espremido. Senão não tem como gerar algo. Senão não tem como sair algo. E lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, 16. Vai confirmar o que está escrito em Levítico. Simplesmente isso. O azeite não era para iluminação. No Antigo Testamento ele era usado na cidade. Era usado sobre o candelabro, era usado sobre o tabernáculo. E Mateus capítulo 5, 16. Jesus, lá no monte, né, no Sermão do Monte, ele vai falar várias coisas lindas, maravilhosas. E depois ele fala com o seu povo, com os seus discípulos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Vou ler mais uma vez porque foi forte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que possamos iluminar, irmãos. Que possamos ser luz. Não tem aquele louvor que diz como farol, né? Senhor, usa-me como farol. Mas se o farol estiver queimado? Mas se a lâmpada do farol queimar? Tem o combustível, o Espírito Santo para reacender. Tem o Espírito Santo. O meu pai, ele brinca muito e ele sempre usa um versículo falando: hoje eu estou quebrado, mas eu não estou destruído não. Aí eu peguei isso, eu chego em casa, poxa, hoje eu estou quebrada, mas eu não estou destruída. E é verdade, irmão, você pode até ficar quebrado às vezes, mas você jamais será destruído. Porque o que te capacita não é Deus. Quem te deu a visão não foi Ele. Quem te prometeu não foi Ele. Quem promete garante, irmãos.
Se Ele te prometeu, Ele sustenta, Ele garante. Ele vai te dar as ferramentas para você chegar lá. Foi Ele que sustentou Moisés na jornada de fé dele, na caminhada de fé dele. E que jornada, e que caminhada. Mas é necessário passar pela prensa. Não tem como, irmãos. Lamento te dizer, não tem como você ser cheio do Espírito Santo sem passar por uma prensa. Sem ser exprimido, sem ser esmagado, sem ser pisoteado, sem ser caluniado, sem muitas das vezes passar por um processo doloroso, às vezes uma perda, às vezes uma enfermidade, uma luta no casamento, uma luta com o filho, uma luta no emprego. Dizia com a pastora esses dias, para uma porta se abrir, às vezes é necessário que outra se feche, né, pastora? E Deus faz isso. Quando Deus abriu a porta do emprego que eu estou hoje, Ele teve que fechar a que eu já estava. De início eu fiquei, opa Deus, eu te pedi uma bênção e o Senhor fechou. Mas como que Ele ia abrir outra? Com uma aberta, irmãos. Às vezes Deus, o próprio Deus fechou uma porta para você e você não está entendendo. Porque é que Ele tem outra muito melhor para você. Que Ele vai abrir outra melhor e maior. Os planos dele são melhores, os sonhos são maiores. Os projetos de Deus para nós são melhores. Nosso sonho não é errado você sonhar. Pelo contrário, sonha, tenha sonhos, tenha projetos. Só que às vezes Deus vai pedir para você abrir mão do teu sonho. Taliane, por quê? Porque Ele é mau? Não. Simplesmente porque o que Ele sonhou para você é maior do que o teu sonho. Você acha que Ele ia sonhar algo menor para você, irmãos? Às vezes não, às vezes Ele vai deixar você sonhar e você realizar seu sonho. Mas tem hora que Deus pede, opa filha, esse aí não. Que eu tenho algo reservado para você, eu tenho algo preparado, eu tenho algo diferenciado para você. Ele prepara, irmãos. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. A visão, irmãos, como nós falamos de visão, ela sempre vai tornar a nossa jornada mais leve. Que visão, Taliane? A visão da promessa. A visão da terra. Taliane, olha, eu fui traída. Ué, Jesus também foi traído. Taliane, eu fui caluniada. Ih, Jesus também foi. Taliane, eu fui cuspida. Ih, Jesus também foi. Jesus teve sede, pediu água, deram vinagre para ele. Quem você quer ser? Um homem de fé? Uma mulher de fé? Ou alguém tipo que cheio de dodóizinho, sabe? Cheio de mimimi. Ai Deus, não, tá doendo aqui, tá ali. Irmãos, se a gente for olhar os profetas, se a gente for olhar os reis que Deus chamava antes, as pessoas que Deus levantava antes, isso no Antigo Testamento, mas se a gente for olhar a caminhada no Novo Testamento, também não foram fáceis. Também tiveram que passar por processos dolorosos, também tiveram que ser moídos. Todos têm que ser moídos, irmãos, para nos tornarmos aquilo que Deus quer. O quarto azeite. O quarto azeite, irmãos. Quando aquela prensa passava uma, extraía o primeiro azeite, passava duas, extraía o segundo, passava três, extraía o terceiro, só restava ali uma borra. Uma borra, né, basicamente. Pensa azeitona esmagada. Era uma borra, tipo uma pasta. Para mim, aquilo ia ser que veio aqui para nada, né? Eu falava, isso aqui é melhor pegar e jogar fora, não serve mais para nada. Mas tinha uma utilidade. Por quê? Para Deus tudo tem utilidade. Deus não estraga nada, Deus não joga nada fora. Porque Ele pode simplesmente pegar e restaurar, Ele pode simplesmente pegar e reconstruir. Está quebrado para você, para Deus não. Está parado para você, para Deus não. Está morto para você, mas para Deus não. Porque Deus, Ele nunca vai ver como nós vemos. Deus, Ele não enxerga como o homem enxerga. Deus, Ele não vê como o homem vê. A nossa visão é limitada. A nossa força, sem Deus, ela é limitada. Sem o Espírito, ela se torna limitada. Quando ela se torna ilimitada, quando nos permitimos passar pelo processo, nos permitimos sermos cheios, e aí nós temos forças para ir além. Aí nós conseguimos falar ao fraco, ó, seja forte. Seja forte. Nós conseguimos estender a mão e levantar alguém. Através da força de Deus. E aquele quarto sabão, ele servia para isso. Para purificar. Para lavar. O quarto azeite era usado para fazer sabão. Eles usavam aquilo, irmãos, para fazer o sabão.
e lavavam tudo aquilo que tinha no tabernáculo. Tudo que tinha ali, eles pegavam e lavavam e purificavam. E lá no livro de Malaquias, abra lá em Malaquias. Então você percebe, irmãos, que até o finalzinho ainda serve para alguma coisa. Então, suporte o processo para que você possa viver o propósito de Deus. Nós temos que suportar. Suportar todo esse processo, porque vai valer a pena. Oh, Deus poderoso. Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Se você achar Mateus, você volta algumas folhinhas. E assim já vai estar em Malaquias. Vamos andar na Bíblia, né, irmãos? Aprendemos os livros. Podemos ler? Malaquias 3. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. E será como sabão para nos lavar. Ah, irmão. Você se sente sujo? Se sinta feliz nessa hora. Porque ele é como o sabão do lavandeiro. Para nos lavar, para nos purificar. Para nos tornar alvo mais que a neve. Para nos fazer resplandecer. Para nos fazer ser cheio. Para nos fazer iluminar. Para termos o alimento necessário. E ainda não fecha a sua Bíblia. Porque no Novo Testamento, Jesus vai remeter o sabão. Lá no livro de Tito. Versículo 3. Aí tem gente que vai perguntar: Taliane, esse livro existe? Existe. Existe, irmãos. Lá em Tito, depois de Timóteo, você vai achar Timóteo, Tito. Se você achar Filemão, você volta um pouquinho. Nós estamos falando sobre o sabão, né? Tito, capítulo 3, versículo 5. Vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Porque a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos, de não sermos destruídos. A misericórdia de Deus, ela faz com que Jesus venha. Ele desça à terra. Ele nasce de uma mulher. Ele viva como um homem. Ele passe pelas mesmas limitações de um homem. Ele sofra naquela cruz. Ele seja condenado, ele seja crucificado, ele seja julgado por nós. Simplesmente pela misericórdia de Deus, ele fez isso o quê? Para que hoje pudéssemos ter vida. Para que hoje pudéssemos ser purificados através dele. Para que hoje pudéssemos ser regenerados através dele. E através do sacrifício dele. Você percebe? Jesus se fez homem, irmãos. Ele decidiu viver aquilo que nós vivemos só para nos conhecer melhor. Jesus ficou... Quem já ficou angustiado aqui? Eu já fiquei muito angustiada. Mas você chegou a suar gotas de sangue, pastora? Quem chegou a suar gotas de sangue? Tamanho foi a angústia que sentiu. Jesus chegou. Por mim e por você. Aquela oração que Jesus faz ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É por quê? Ali ele está orando como um homem, irmãos. Ele sentia dor. Você acha que Jesus foi crucificado e não sentiu dor? Você acha que ele foi chicoteado e não sentiu nada? Você acha que a pele dele, quando aquele chicote batia e rasgava, não doía? Lógico que doía, irmãos. Ele foi crucificado como um homem. Quando o soldado põe aquela lança, espeta ele. E a cruz de Jesus ainda era maior do que ele, porque a cruz não foi preparada para ele. Foi preparada para nós. A cruz não era de Jesus. O peso não era dele. Ele era santo. Ele veio como homem, mas ele não tinha pecado. Quem tinha pecado? Nós. E fora a angústia de Jesus, fora a dor de Jesus, ainda tinha o peso de toda a humanidade, irmãos. Até o nosso peso tinha sobre ele. Nós ainda nem éramos gente, ainda nem éramos nascidos. E o nosso peso já estava lá. Porque nós somos comprados. E
comprados com preço de sangue. Foi o sacrifício dele. É por isso que hoje podemos ser cheios. É por isso que hoje nós podemos usar o azeite como uma sustentação. É por isso que hoje nós podemos ser a luz do mundo. É por isso que hoje nós podemos iluminar. É por isso que hoje nós podemos pecar. Presta atenção, não estou falando que você vai lá pecar. Estou falando que nós erramos, nós pecamos e podemos voltar ao altar, pedir perdão e ser regenerado. E ainda ser salvo pelo sacrifício dele. Pelo aquilo que ele fez. Você percebe que até Jesus, se a gente for olhar nesse contexto de azeite, ele também teve que passar ali por umas prensas. Irmãos, ele não precisava. Ele era santo, ele era filho de Deus. Ele podia ter olhado lá para Deus, lá falando: "Ô pai, você acha que eu vou descer lá, me sacrificar por esse povo? Olha o que esse povo vai fazer comigo." Mas ele foi. Eles eram 3. Eles são 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele foi. E hoje nós somos a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Eu amo esse louvor da Fernanda Brum que fala: Deus está me construindo. E Ele está construindo. E Ele continua construindo. Mas se quer ser cheio, é necessário vos nascer de novo. É necessário ser prensado. Eu não sei, irmãos, se você já foi prensado. 1, 2, 3, 4. Eu sei em que prensa eu estou. Mas saiba que é necessário. É necessário, sabe por quê? Porque para florescer, exige você passar por todas as estações. Assim como o azeite, para a unção fluir, é necessário passar pelo moinho. É necessário passar pelo processo. É necessário passar. Mas sem temer, sem esmorecer. Por que você vai temer, irmãos? Se quem te guarda nunca perdeu uma batalha. Se quem te guarda nunca falhou. Olha para os homens de Deus, irmãos. Vamos olhar para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Olha para as mulheres que Deus levantou. Olha para os homens que Deus levantou. Quem ele deixou? Com quem ele falhou? Ninguém. Nós olhamos que teve momentos que uns foram deixando ele, né? Que uns foram deixando, que uns foram abandonando. Mas ele não falhou com nenhum. Ele não deixou nenhum. Nenhum que caiu no buraco ele deixou lá e largou. Ah, desisto de você, cante ou não. Porque Cristo não desiste, quem desiste somos nós. O que eu quero que você entenda, que passar pelo moinho dói. Mas sair mais parecido com Cristo vai fazer o processo valer a pena. Eu quero me parecer com Cristo. Mas eu tenho que passar pelo moinho. E olha que o nosso moinho se a gente for olhar assim, eu acho que não chega nem a 10% do moinho que ele passou, né? Por nós. Por amor a nós.